Eu ainda não acredito que estou colocando isso em palavras. Por 3 anos, guardei tudo trancado dentro de mim, compartilhando apenas com minha irmã. E mesmo ela me olhava como se eu tivesse perdido completamente o juízo. Mas depois de ler tantos relatos online sobre encontros com essas criaturas, decidi que finalmente era hora de contar minha própria história. De registrar por escrito o que aconteceu comigo no outono de 2021. Este não é um conto que ouvi ao redor de uma fogueira ou uma história passada por um amigo que ouviu de outra pessoa. Isso aconteceu comigo, e eu penso naquela criatura todos os dias da minha vida. O que vou contar vai parecer impossível, mas juro pela minha vida que cada palavra é verdade. Eu faço trilhas nas Cascade Mountains desde pequena. Minha família tinha uma cabana isolada nas North Cascades, a uns 16 quilômetros do início da trilha mais próxima, no fundo da mata, onde poucas pessoas se aventuravam. Não era nada chique, apenas uma estrutura simples, com 4 paredes e um fogão a lenha que minha avó construiu nos anos 70, quando ainda se podia fazer esse tipo de coisa sem lidar com uma burocracia e licenças sem fim. Minha mãe me levava lá quando eu era pequena, me ensinando a ler a floresta, a identificar plantas comestíveis, a respeitar a natureza e a entender que éramos convidados em um mundo muito mais antigo que nós. Depois que minha mãe faleceu, há 5 anos, mantive a tradição. Eu subia até aquela cabana sozinha pelo menos uma vez por mês, às vezes com mais frequência quando a vida na cidade se tornava insuportável. O sossego lá de cima era algo que eu não conseguia encontrar em nenhum outro lugar na minha vida. Sem sinal de celular, sem conexão com a internet, sem o barulho de fundo de trânsito, vozes e máquinas. Apenas eu, as montanhas e meus pensamentos, cercada por árvores centenárias e os sons da água correndo sobre as pedras e dos pássaros se chamando através da imensa vastidão verde. Aquela tarde de setembro começou como qualquer outra caminhada que eu já tinha feito inúmeras vezes. Preparei meu equipamento no início da trilha por volta de 1 da tarde, imaginando que tinha luz do dia de sobra para chegar à cabana antes de escurecer. O sol brilhava num céu sem nuvens. O tempo estava perfeito para caminhar, fresco o suficiente para não suar muito, mas não frio o bastante para precisar de muitas camadas de roupa. Eu estava em excelente forma física, resultado de anos de trilhas e escaladas, e já tinha feito essa viagem tantas vezes que conhecia cada curva da trilha, cada travessia de riacho, cada formação rochosa que marcava meu progresso em direção à cabana. O estacionamento estava vazio, exceto pela minha caminhonete quando cheguei. Isso não era incomum para um dia de semana no final de setembro. A maioria das pessoas não sabia que essa trilha existia, e as que sabiam eram espertas o suficiente para evitá-la tão tarde na temporada, quando o tempo podia ficar perigoso sem aviso. A neve podia chegar a qualquer momento, e assim que começasse a acumular, a trilha se tornaria intransitável, até que a primavera derretesse tudo. Eu provavelmente tinha mais algumas semanas antes de precisar preparar a cabana para o inverno e ficar longe até abril ou maio. Cometi um descuido naquele dia. Parei para descansar num afloramento rochoso a uns 6 quilômetros do início da trilha e fiquei lá por tempo demais. A vista estava espetacular naquela tarde, um daqueles dias de outono perfeitos em que o ar é tão límpido que se pode ver para sempre. As montanhas se estendiam diante de mim em camada após camada de cumes azul esverdeados que se desvaneciam à distância. As folhas mudando de cor nas encostas mais baixas criavam manchas de ouro e laranja contra o verde escuro das árvores perenes. Fiquei sentada ali, numa rocha plana, almoçando, observando um falcão planar nas correntes térmicas bem acima do vale, perdendo completamente a noção do tempo. Quando olhei no relógio, tinha desperdiçado quase 2 horas apenas sentada ali, sonhando acordada. O sol já estava visivelmente mais baixo no céu,
e percebi com um aperto no peito que havia calculado tudo muito mal. Me xinguei por ser tão descuidada, por deixar a beleza do dia me distrair das preocupações práticas, e comecei a andar de novo o mais rápido que pude. Mas o estrago estava feito. Eu tinha perdido preciosas horas de luz do dia que não podia recuperar. Forcei o ritmo depois disso. Mas a trilha se torna cada vez mais desafiadora à medida que se adentra na região selvagem. Há trechos com pedras soltas que exigem cuidado ao pisar, subidas íngremes onde você precisa usar as mãos para se puxar, lugares onde raízes de árvores antigas cruzam o caminho como armadilhas esperando para prender seu tornozelo. Há trechos onde a trilha corre ao longo de um cume estreito, com precipícios perigosos de um ou ambos os lados. Não dá para simplesmente correr por um terreno desses, a menos que você queira acabar ferido e sozinho, sem como pedir ajuda. Eu estava progredindo razoavelmente, forçando-me mais do que o normal, mas o sol estava se pondo mais rápido do que eu esperava. Às 6 da tarde, a luz já estava ficando turva sob a copa das árvores. A floresta escurece rápido lá em cima, as imensas coníferas antigas bloqueando o pouco que resta da luz do sol no final do dia. Sombras longas se esticavam pela trilha como dedos escuros buscando algo, e eu ainda estava a pelo menos 2 horas da cabana, provavelmente mais se tivesse que navegar com pouca luz. Foi quando tive que aceitar a realidade. Eu não chegaria à cabana antes de escurecer completamente. Fazer essas trilhas à noite é simplesmente procurar encrenca séria. Muitas raízes para tropeçar, muitos precipícios que você não consegue ver no escuro, muitas maneiras de se machucar feio sem ninguém por perto para te encontrar ou ajudar. Eu já tinha feito isso uma vez por pura necessidade, usando minha lanterna de cabeça para encontrar o caminho centímetro por centímetro. E tinha prometido a mim mesma que nunca mais faria isso. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som me fazia pular. 6 horas para cobrir um terreno que deveria levar 2. Nunca mais. Então, comecei a procurar um lugar decente para montar minha barraca para a noite. Eu sempre carregava equipamento de acampamento completo. Mesmo nessas viagens para a cabana, uma regra básica de segurança em áreas selvagens que minha mãe havia incutido em mim desde a infância. A área em que eu estava não era o ideal para acampar. O chão era irregular e rochoso, coberto por camadas de agulhas de pinheiro e vegetação em decomposição. Eu precisava de algo relativamente plano, longe o suficiente da trilha para não ser visível a quem passasse, mas não tão longe que eu me desorientasse tentando encontrar o caminho de volta pela manhã. Eu estava vasculhando a floresta em ambos os lados da trilha, procurando uma clareira ou um local onde o chão se nivelasse o suficiente para acomodar minha barraca. Minha mochila começava a pesar nos ombros depois de horas de caminhada, e o cansaço começava a bater por eu ter me esforçado demais. Tudo o que eu queria era encontrar um local adequado, montar acampamento, comer alguma coisa e dormir um pouco. Foi quando ouvi pela primeira vez. No início, pensei que era apenas o vento passando pelos galhos lá no alto. Aquele som baixo, como um gemido, que as árvores fazem quando uma brisa forte passa. Ou talvez algum tipo de pássaro que eu não reconheci, embora a maioria dos pássaros já tivesse se calado àquela hora, acomodando-se para a noite. Mas então o som veio de novo, mais alto desta vez, e parei onde estava, imóvel. Minha mão foi instintivamente para a faca no meu cinto, meus dedos se fechando ao redor do cabo. Era um grito, mas diferente de qualquer grito que eu já tinha ouvido na minha vida. Havia algo quase humano nele, como alguém gritando de dor ou medo terrível, mas havia algo mais por baixo daquela qualidade humana, algo selvagem e animal, algo que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem e me deu um calafrio na espinha. O som ecoou pela floresta, ricocheteando em árvores e rochas, e depois se desvaneceu no silêncio.
Fiquei ali completamente paralisada, ainda com a mochila nas costas, mal respirando enquanto escutava. Meu coração martelava contra minhas costelas. Por um longo momento, não houve nada além dos sons normais da floresta ao entardecer. Pássaros se acomodando em seus ninhos, folhas farfalhando na brisa leve, o som distante da água de um riacho que eu havia cruzado talvez 800 metros atrás. O vento passando pelos galhos lá no alto. Então, o grito veio de novo. E desta vez pude dizer que vinha de algum lugar fora da trilha à minha direita, descendo a encosta de onde eu estava. Talvez a uns 400 metros de distância, talvez menos. É muito difícil julgar a distância em montanhas como estas. O som ricocheteia de maneiras estranhas, ecoa em paredões rochosos, é absorvido e abafado pela vegetação densa. Mas era definitivamente à minha direita, em algum lugar na mata densa, abaixo da trilha. Todo o instinto que desenvolvi ao longo de anos de experiência na natureza me dizia para ignorar e continuar andando. Eu cresci ouvindo histórias sobre essas matas, histórias passadas por gerações de moradores locais que viveram a vida inteira à sombra dessas montanhas. Histórias sobre coisas que habitavam as terras altas, coisas que faziam sons projetados para atrair pessoas para fora dos caminhos seguros. Coisas que pareciam quase humanas à distância, mas eram algo totalmente diferente. Minha avó costumava contar esses contos nas noites de inverno, quando eu era pequena, sentada perto do fogo naquela mesma cabana que eu estava tentando alcançar. Ela dizia que se você ouvisse algo estranho nessas montanhas, você dava meia volta e ia embora sem hesitar, sem investigar, sem curiosidade, sem exceções. Você simplesmente ia embora. Eu sempre presumi que essas histórias eram apenas folclore, contos de advertência para evitar que as crianças se perdessem na natureza. Mas parada ali na escuridão crescente, ouvindo aquele som terrível, aquelas histórias antigas não pareciam mais lendas. Pareciam avisos que eu deveria levar a sério. Mas eu também tinha ouvido muitas histórias reais sobre trilheiros perdidos. Relatos verdadeiros de equipes de busca e resgate sobre pessoas que se desorientaram, que escorregaram, caíram e quebraram ossos, que foram presas por mudanças repentinas no tempo, que precisaram de ajuda desesperadamente e não a conseguiram a tempo. Este era território de ursos negros. E se alguém tivesse tropeçado em uma toca ou se machucado de alguma forma, poderia precisar de ajuda. O sinal de celular aqui era completamente inexistente. Eu tinha verificado meu celular por hábito quando parei para almoçar e vi o indicador de sem sinal me encarando. Se alguém estivesse em apuros naquela floresta, eu poderia ser a única chance. Poderia não haver outra pessoa nessas trilhas por dias. Fiquei ali debatendo comigo mesma pelo que pareceram vários minutos, o tempo se esticando estranhamente na tensão do momento. A parte racional do meu cérebro listava todas as razões para ficar na trilha, montar acampamento, cuidar da minha vida, evitar correr riscos estúpidos. Mas a outra parte, a parte que não conseguiria viver com a possibilidade de ir embora e deixar para trás alguém que poderia estar morrendo sozinho na natureza, era mais alta. E se fosse uma criança que se separou da família? E se fosse outro trilheiro solitário como eu, que cometeu um erro e se machucou? Eu conhecia essas montanhas. Eu sabia o quão rápido uma situação podia passar de inconveniente para risco de vida quando se está sozinho e a noite está caindo. Ajeitei minha mochila, peguei minha lanterna, embora ainda não estivesse totalmente escuro, e saí da trilha em direção aonde tinha ouvido os gritos. Minha outra mão continuou na faca, por precaução. O caminho fora da trilha estabelecida era difícil. Em 15 metros, eu já estava abrindo caminho por uma vegetação rasteira densa, arbustos que agarravam minhas roupas e mochila, passando por cima de troncos caídos cobertos de musgo espesso, abaixando-me sob galhos baixos que ameaçavam derrubar meu chapéu.
O chão era traiçoeiro, cheio de buracos escondidos e pedras soltas sob camadas de vegetação morta. Eu me movia devagar, tentando ser silenciosa, escutando por mais sons que pudessem me guiar. Uma parte de mim esperava não ouvir mais nada, que o que quer que tivesse feito aquele barulho tivesse seguido em frente, ou que eu tivesse julgado mal à distância, que eu pudesse dar meia volta, encontrar a trilha novamente e esquecer todo esse desvio. Mas continuei, abrindo caminho pela floresta, olhando por cima do ombro a cada poucos passos, para ter certeza de que ainda conseguia ver a trilha atrás de mim. Eu não ia me perder aqui. Marquei meu caminho mentalmente, notando árvores e formações rochosas distintas que eu poderia usar para navegar de volta. A floresta era densa nesta área, uma mata antiga que nunca tinha sido explorada por madeireiras. Árvores com mais de 1 metro de diâmetro na base, seus troncos maciços desaparecendo na copa, muito acima. O chão estava coberto por camadas de folhas secas e agulhas em decomposição, décadas de matéria orgânica acumulada que era macia e silenciosa sob minhas botas. Samambaias cresciam em tufos onde luz solar suficiente conseguia alcançar o chão da floresta. Tudo cheirava a terra, decomposição e vida nova. Tudo misturado naquele aroma particular que só existe em florestas antigas. Depois de talvez 10 minutos de caminhada cuidadosa, ouvi o som novamente. Muito mais perto agora. Estava definitivamente à minha frente, vindo de algum lugar em costa abaixo. O grito veio mais fraco desta vez, mais como um gemido do que um grito propriamente dito. E foi isso que me convenceu de que algo estava genuinamente errado. Aquele não era um som projetado para atrair nada. Aquele era o som de algo com dor de verdade, algo sofrendo, algo que precisava de ajuda. Meu peito se apertou com uma mistura de medo e urgência. Acelerei o passo, movendo-me o mais rápido que podia com segurança pelo terreno difícil. O chão começou a descer abruptamente e tive que me segurar em troncos de árvores para não escorregar. Minhas botas deslizaram em folhas soltas e caí com força sobre um joelho, amparando-me com a mão livre. Sujeira e detritos entraram sob minhas unhas. Levantei-me e continuei. Através das árvores à frente, pude distinguir uma pequena clareira onde o chão se nivelava, talvez com uns 9 metros de diâmetro, cercada por cedros e abetos de Douglas imensos. O último resquício de luz do dia se filtrava por brechas na copa, criando longas sombras no chão coberto de folhas. Era de lá que os sons vinham, daquela clareira. Aproximei-me furtivamente, agachada, sem saber o que ia encontrar. Uma parte de mim ainda esperava ver outro trilheiro, alguém que tivesse caído e precisasse de ajuda. Ou talvez um cervo ferido e morrendo. Minha mão estava na faca, pronta para qualquer coisa. Mas eu não estava nem um pouco preparada para o que vi quando cheguei à beira daquela clareira. Na base de um cedro imenso, a talvez 12 metros de onde eu estava, algo estava deitado nas folhas secas. Meu primeiro pensamento foi que era uma pessoa vestindo roupas escuras e pesadas, talvez um casaco de pele de algum tipo. Mas à medida que meus olhos se ajustaram e eu dei um passo mais perto, percebi que não era uma pessoa. Pelo menos, não exatamente. A criatura estava deitada de lado, ligeiramente encolhida, com uma perna torcida em um ângulo que me embrulhou o estômago só de olhar. A perna estava claramente quebrada, muito quebrada. Eu podia ver isso mesmo de onde estava. A parte inferior da perna, abaixo do que seria o joelho, estava dobrada em um ângulo que um osso nunca deveria fazer. O tipo de ângulo que falava de um trauma sério. Havia um inchaço visível, mesmo sob a espessa cobertura de pelos que cobria o corpo da criatura. Seu peito subia e descia em respirações curtas e rápidas, o tipo de respiração que vem com dor intensa.
Enquanto eu observava, paralisada no lugar, a criatura soltou outro daqueles terríveis gemidos. Mais baixo agora, mais fraco, como se estivesse ficando sem forças. Nunca estive tão confusa em toda a minha vida. Meu cérebro lutava para processar o que eu estava vendo, tentando encaixá-lo em alguma categoria que fizesse sentido. A criatura parecia jovem, talvez do tamanho de uma mulher adulta, mas com proporções que eram totalmente erradas para um humano. Braços que eram mais longos do que deveriam, alcançando facilmente além de onde os joelhos estariam. Ombros que eram impossivelmente largos. Um corpo coberto por um pelo castanho avermelhado escuro, emaranhado com sujeira e o que parecia ser sangue seco. O pelo era grosso e desgrenhado, mais longo em alguns lugares do que em outros. O rosto da criatura estava virado para o outro lado, mas eu podia ver o suficiente para saber que não era alguém fantasiado. O pelo crescia de uma pele que parecia curtida e resistente, mais escura que a pele humana, com uma qualidade de couro. As mãos, encolhidas contra o peito da criatura, tinham dedos longos e unhas escuras e grossas, que eram mais parecidas com garras do que com unhas. Mas o formato era errado para qualquer animal que eu conhecia. As mãos eram muito parecidas com mãos humanas, apenas maiores e com aparência mais forte. Eu podia ver as costas da criatura se movendo a cada respiração ofegante. Podia ver os músculos se deslocando sob o pelo. Podia ver as costelas se expandindo e contraindo. Era um ser vivo, respirando, sofrendo, talvez morrendo bem na minha frente. Minha mente percorreu tudo o que eu sabia. Bigfoot, Sasquatch. A criatura que não deveria existir fora do folclore, de fotografias borradas e de documentários de TV de madrugada. Mas ali estava uma, deitada a talvez 6 metros de mim, real, sólida e gravemente ferida. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade. Mas provavelmente foram apenas 1 ou 2 minutos, apenas olhando. Uma parte de mim queria correr. Tudo o que eu já havia aprendido sobre segurança na natureza dizia para manter distância de animais feridos, especialmente os desconhecidos. Um animal ferido era perigoso e imprevisível, podia atacar mesmo alguém tentando ajudar, podia ser portador de doenças, podia ver qualquer aproximação como uma ameaça e atacar. Mas aquilo não era apenas um animal. A criatura tinha mãos como as de uma pessoa. Seu rosto, mesmo de perfil, parecia mais humano do que de um macaco. E os sons que fazia não eram simplesmente ruídos animais de dor. Havia algo mais ali, algo que soava quase como tentativas de comunicação, como se a criatura estivesse ciente, pensando e sofrendo. Olhei para a árvore sob a qual a criatura estava deitada. Lá no alto, talvez a 12 metros de altura, pude ver galhos quebrados, quebras recentes que ainda não tinham começado a escurecer, a madeira interna pálida se destacando contra a casca mais escura. Alguns dos galhos estavam pendurados em ângulos estranhos, parcialmente arrancados do tronco. A criatura devia estar lá em cima e caiu. Devia estar escalando por algum motivo, ou talvez fugindo de algo, e caiu de toda aquela altura, atingindo galhos no caminho que diminuíram a velocidade da queda, mas não o suficiente para evitar ferimentos graves. Fiquei me perguntando há quanto tempo a criatura estava deitada ali. Horas, dias. Parecia fraca, exausta. O pelo emaranhado, a respiração curta e rápida, a maneira como mal se movia, exceto para fazer aqueles pequenos sons de dor. Essa criatura precisava de ajuda logo, ou não iria sobreviver. Dei um passo mais perto. As folhas estalaram sob minhas botas, um som alto na quietude da clareira. O corpo da criatura tensionou-se imediatamente. Sabia que eu estava ali. Provavelmente soube o tempo todo. Esteve deitada ali, indefesa, ouvindo me aproximar, incapaz de fazer qualquer coisa para se defender. Lentamente, a criatura virou a cabeça na minha direção, e eu vi seu rosto pela primeira vez. As feições eram largas,
mais achatadas que um rosto humano, mas não exatamente como as de um macaco. Algo entre os dois, ou talvez algo totalmente diferente. O nariz era largo, as narinas grandes, dilatadas a cada respiração ofegante. A boca estava parcialmente escondida pelo pelo, mas eu podia ver o formato dos lábios. E os olhos, aqueles olhos incríveis, olhando para mim com uma expressão que nunca esquecerei enquanto viver. Havia medo naqueles olhos, com certeza. A criatura estava apavorada, ferida, indefesa e enfrentando uma ameaça desconhecida. Mas havia algo mais também: inteligência, consciência. Uma mente por trás daqueles olhos que estava me avaliando, tentando descobrir o que eu era, o que eu queria, se eu ia ajudar ou machucar. Os olhos da criatura eram castanho escuros, quase pretos, com um anel de cor mais clara ao redor das pupilas. Eles refletiam a luz que se esvaía, capturando a pouca iluminação que restava e a retendo. Aqueles olhos acompanhavam cada movimento meu, observando enquanto eu me agachava lentamente, me fazendo parecer menor, menos ameaçadora. Comecei a falar. Nem me lembro exatamente do que disse, apenas um fluxo de palavras calmas e baixas, com a intenção de transmitir que eu não estava ali para causar mal. Falei sobre encontrar a criatura, sobre a perna quebrada, sobre como eu queria ajudar se ela me permitisse. Eu sabia que provavelmente não entenderia minhas palavras, mas esperava que pudesse entender meu tom de voz, que pudesse sentir que eu não representava uma ameaça. A criatura me observou atentamente o tempo todo, aqueles olhos inteligentes nunca deixando meu rosto. Sua respiração ainda era rápida e curta, seu corpo ainda tenso, mas não tentou se afastar. Não poderia ter ido muito longe de qualquer maneira, não com aquela perna, mas nem sequer tentou. Talvez tivesse aceitado que estava indefesa, ou talvez estivesse decidindo confiar em mim. Aproximei-me um pouco mais, movendo-me devagar, sinalizando cada movimento para que a criatura pudesse ver o que eu estava fazendo. Quando estava a cerca de 1,5 metros de distância, parei e sentei-me nas folhas, colocando-me no nível da criatura. O chão estava frio, as folhas úmidas encharcando minha calça, mas mal notei. Eu estava muito focada na criatura, muito ciente da estranheza e da importância daquele momento. A perna ferida da criatura estava esticada à sua frente naquele ângulo terrível. A pele, sob o pelo, parecia descolorida, roxa, escura e vermelha, as cores de um hematoma sério. Deve ter batido com força ao cair. Deve ter pousado naquela perna de mau jeito e a força do impacto daquela altura simplesmente partiu o osso. A criatura tinha outros ferimentos também. Arranhões nos braços e no peito, visíveis onde o pelo era mais fino. Marcas longas, como se tivesse sido arrastada por uma casca áspera, provavelmente dos galhos na queda. Uma de suas mãos estava esfolada, sangrando um pouco, a pele grossa, rompida e vazando. Os nós dos dedos estavam machucados, mas a perna era o problema principal. Todo o resto se curaria com o tempo, mas se aquela perna não fosse colocada no lugar e imobilizada corretamente, se infeccionasse, a criatura não sobreviveria. Morreria aqui sozinha e ninguém jamais saberia. Tirei meu kit de primeiros socorros da mochila e o abri onde a criatura pudesse ver. Deixei que ela me observasse, que visse o que eu estava fazendo. Tirei os itens um por um. Ataduras, lenços antissépticos, faixas elásticas, esparadrapo, compressas de gaze. Coloquei tudo no chão entre nós, mostrando à criatura minhas intenções. Não sei se a criatura entendeu o que eu estava fazendo, mas seus olhos seguiram minhas mãos enquanto eu arrumava os suprimentos. Ela observava atentamente, seu olhar movendo-se de item em item, depois de volta para o meu rosto, tentando decifrar minhas intenções. Fez um som suave, quase como uma pergunta, uma vocalização baixa que subia no final, como se estivesse perguntando algo.
O que você está fazendo? Você vai me machucar? Por que está aqui? Continuei falando, explicando o que eu ia fazer, embora não tivesse ideia se a criatura entendia uma única palavra. Falei sobre a perna quebrada, sobre como eu precisava endireitá-la e imobilizá-la para que o osso pudesse cicatrizar corretamente, sobre como ia doer, mas eu tentaria ser o mais gentil possível. Parecia importante preencher o silêncio com palavras para que a criatura soubesse, pelo meu tom de voz, se não por outra coisa, que eu não era uma ameaça. Quando estendi a mão para tocar a perna ferida da criatura, ela se encolheu e soltou um grito agudo de dor. O som foi alto, ecoando pela clareira, e eu recuei imediatamente. Levantei as mãos, mostrando que não ia machucá-la. Os olhos da criatura estavam arregalados, mostrando o branco ao redor. Seu peito arfava. Ficamos assim por um longo momento. Eu, de joelhos nas folhas, com as mãos levantadas e visíveis. A criatura deitada ali, me observando com olhos assustados e doloridos. Eu podia ver seu corpo tremendo. Se de dor, medo ou frio, eu não saberia dizer. Provavelmente os três. Fiquei completamente imóvel, apenas respirando, apenas presente, deixando a criatura ver que eu não estava me movendo, não estava ameaçando. Lentamente, gradualmente, sua respiração se acalmou. O tremor diminuiu. Seus olhos permaneceram fixos nos meus. Então, a criatura fez algo que mudou tudo. Ela estendeu uma daquelas mãos de dedos longos e tocou meu joelho. Apenas por um segundo, o tempo suficiente para eu sentir como sua pele era quente sob o pelo, como seus dedos tremiam. O toque foi gentil, hesitante, mas deliberado. Aquele único toque transformou toda a situação. Não foi um gesto animal. Era a criatura me dando permissão, me dizendo que entendia que eu estava tentando ajudar. Era comunicação, era confiança. Olhei para o rosto da criatura, olhei de verdade pela primeira vez. As feições eram largas, mais achatadas que um rosto humano, mas não exatamente como as de nenhum macaco que eu já tinha visto em fotos ou documentários. O nariz era largo, as narinas grandes. A boca estava escondida sob o pelo, mas eu podia ver o formato dos lábios, cheios e quase humanos. E os olhos, aqueles olhos incríveis, estavam me observando com uma expressão que eu só poderia descrever como esperançosa. O sol já tinha quase desaparecido, restando apenas um brilho laranja fraco por entre as árvores a oeste. A clareira mergulhava na penumbra, a temperatura caindo rápido, como acontece nas montanhas assim que o sol se põe. Peguei minha lanterna e a apoiei em uma rocha, posicionada para iluminar a perna ferida da criatura. O feixe de luz cortava a escuridão crescente, criando sombras duras. Então, comecei a trabalhar. Eu tenho treinamento em primeiros socorros em áreas selvagens, vários cursos ao longo dos anos. Coisas básicas na maioria, como tratar cortes e queimaduras, como reconhecer o estado de choque, como lidar com ossos quebrados no campo até que a ajuda médica adequada possa chegar. Mas eu nunca tinha de fato colocado um osso quebrado no lugar. Tinha praticado em manequins de treinamento, lido sobre isso em manuais, assistido a vídeos instrutivos, mas isso era diferente, isso era real. E a criatura estava me observando com aqueles olhos que pareciam entender exatamente o que estava por vir. Primeiro, eu precisava endireitar a perna, colocar o osso de volta no alinhamento para que pudesse cicatrizar corretamente. Isso ia causar uma dor intensa, e eu sabia disso. Posicionei-me aos pés da criatura, minhas botas firmemente plantadas nas folhas, e envolvi minhas mãos na perna ferida, logo abaixo da fratura. A pele da criatura sob o pelo era quente, mais quente do que eu esperava. O pelo era áspero sob minhas palmas. Olhei para o rosto da criatura. Ela agarrava o chão com a mão boa, aqueles dedos grossos cravando na terra e nas folhas. Suas garras, e eram definitivamente garras, deixaram sulcos profundos na terra.
Sua mandíbula estava cerrada, os músculos do pescoço saltados. Contei até 3 na minha cabeça, respirei fundo e puxei. A criatura gritou. Aquele mesmo som terrível, humano-animal, que eu tinha ouvido antes, mas mais alto agora, bem na minha frente. Ela se debateu com a parte superior do corpo, sua mão livre batendo no chão, no tronco da árvore. Mas não tentou me chutar com a perna boa. Não tentou se afastar, deixou que eu fizesse o que precisava ser feito. Senti os ossos rangerem um no outro através das minhas mãos e quase vomitei. A sensação foi horrível, áspera e errada de todas as maneiras. Mas continuei puxando, endireitando, ajustando minha pegada quando minhas mãos começaram a escorregar no pelo. O suor escorria pelo meu rosto, apesar do ar frio. Os gritos da criatura haviam se transformado em arfadas ofegantes e ásperas. Levou talvez 30 segundos, mas pareceram horas. Finalmente a perna parecia mais ou menos certa, reta em vez de dobrada naquele ângulo terrível. Os ossos estavam presumivelmente alinhados. Eu não tinha como saber com certeza sem um raio-x, mas era o melhor que eu podia fazer naquelas circunstâncias. A criatura tinha ficado muito quieta, respirando em arfadas ásperas. Seus olhos estavam semicerrados, seu corpo mole. Acho que pode ter desmaiado por um momento por causa da dor, o que provavelmente foi uma bênção. Trabalhei o mais rápido que pude, pegando tudo na minha mochila que pudesse servir de tala. Acabei usando estacas de barraca, daquelas de metal, projetadas para segurar em solo rochoso. Eram retas e rígidas, com cerca de 30 centímetros de comprimento. Posicionei-as em cada lado da perna da criatura, uma de cada lado da fratura, e comecei a enfaixar. Usei faixas elásticas primeiro, do tipo projetado para fornecer compressão. Enrolei-as com força, mas não demais, com cuidado para não cortar a circulação. A perna da criatura era grossa, mais grossa que uma perna humana, e usei 3 rolos de faixa elástica antes de sentir que tinha cobertura suficiente. Depois, reforcei tudo com fita silver tape. Eu sempre carregava fita silver tape, a ferramenta universal de conserto para sobrevivência na natureza. Enrolei-a várias e várias vezes sobre as ataduras e as estacas, criando uma tala sólida que imobilizava a perna do joelho ao tornozelo. Usei quase um rolo inteiro. Quando terminei, a perna da criatura parecia quase um gesso de verdade, volumosa e rígida. Sentei-me nos calcanhares, respirando com dificuldade, minhas mãos tremendo pelo esforço e pela adrenalina. A criatura ainda estava deitada ali, olhos fechados agora, o peito subindo e descendo firmemente. Sua respiração tinha se acalmado daquelas arfadas de pânico. O pior já tinha passado, pelo menos por enquanto. Mas agora eu tinha um novo problema. Eu não podia deixar a criatura aqui. Ela precisava de abrigo, calor e monitoramento constante para garantir que a tala estava segurando e que não haveria infecção. E agora estava totalmente escuro. Tarde demais para tentar chegar à cabana, mesmo que eu pudesse fazer a jornada sozinha. Olhei ao redor da clareira, avaliando minhas opções. O local não era ótimo para acampar. O chão era irregular, coberto de raízes e rochas, mas teria que servir. Eu não podia mover a criatura para longe, não com aquela perna. Então, eu montaria acampamento aqui, passaria a noite na clareira e descobriria o próximo passo pela manhã. Nunca montei uma barraca tão rápido na minha vida. A adrenalina ainda corria em mim, tornando meus movimentos rápidos e eficientes, apesar do meu cansaço. Encontrei o local mais plano que pude perto de onde a criatura estava deitada, talvez a 3 metros de distância, e montei minha barraca em cerca de 10 minutos. Era uma barraca para 3 pessoas, daquelas do tipo iglu que se monta facilmente. Grande o suficiente para mim e meu equipamento, e eu esperava que fosse grande o suficiente para a criatura também.
Eu não ia deixá-la do lado de fora, sozinha no frio. A temperatura estava caindo rápido. Eu podia ver minha respiração no feixe da lanterna. Aqui nas montanhas, as noites de setembro podiam chegar perto de 0 grau, às vezes menos. A criatura podia ter uma pelagem grossa, mas estava ferida, fraca, provavelmente entrando em estado de choque. Precisava de calor. A parte difícil seria mover a criatura. Ela ainda estava inconsciente, ou quase, o que tornava as coisas mais fáceis de certa forma e mais difíceis de outras. Mais fácil porque não estava sentindo dor, não ia sentir eu a movendo. Mais difícil porque era um peso morto completo. Posicionei-me atrás da criatura e a agarrei por baixo dos braços. Seu corpo era sólido, pesado de músculos. Comecei a arrastá-la, puxando-a para trás sobre as folhas em direção à barraca. Era pesada, talvez 80 quilos, talvez mais. Cada metro que eu a movia era uma luta. Sua perna ferida ficava presa nas coisas, raízes, pedras e galhos caídos. Eu tinha que parar constantemente para ter certeza de que não estava danificando a tala, não estava piorando o ferimento. Eu levantava a perna com cuidado a cada vez, reposicionava-a e continuava a arrastar. O suor escorria pelo meu rosto e costas, apesar do ar frio. Meus ombros ardiam, minhas costas gritavam de dor. Eu parava a cada poucos metros para recuperar o fôlego, para ajustar minha pegada, para verificar se a tala ainda estava segura. Levei quase 20 minutos para arrastar a criatura por 5 metros até minha barraca. Quando consegui posicioná-la na entrada, eu estava completamente exausta. Meus braços pareciam de borracha, minhas pernas tremiam. Colocar a criatura dentro da barraca foi outro desafio. A entrada era pequena, projetada para uma pessoa rastejar, não para arrastar um Bigfoot adulto. Tive que manobrar o corpo da criatura com cuidado, guiando sua cabeça e ombros primeiro, depois arrastando o resto. Seus braços ficaram presos na entrada da barraca e tive que dobrá-los sobre seu peito. Tive que angular seus ombros para caber na abertura. O tempo todo eu estava apavorada de que ela acordasse, que entrasse em pânico naquele espaço confinado. Mas ela permaneceu inconsciente, seu corpo mole e pesado. Finalmente, consegui colocar a criatura inteira para dentro, posicionada no meu isolante térmico com a perna ferida elevada na minha mochila. A mochila era resistente o suficiente para suportar o peso, e a elevação ajudaria com o inchaço. Sentei-me na entrada da barraca por alguns minutos, recuperando o fôlego, olhando para a criatura deitada na minha barraca. Parecia completamente surreal. Um Bigfoot na minha barraca de acampamento, ferido e inconsciente, dependendo de mim para mantê-lo vivo. À luz da minha lanterna, que eu havia pendurado no teto da barraca, pude ver a criatura com mais clareza do que antes. Seu rosto era largo, com um nariz achatado e uma testa proeminente. Seus olhos estavam fechados, mas eu me lembrava de como pareciam humanos, como continham inteligência e emoção. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, onde eu as havia posicionado. Pude ver que seus dedos eram desproporcionais para um humano, muito longos e grossos. As unhas eram escuras, quase pretas, grossas e curvas, mas os polegares eram opositores. As mãos eram capazes de agarrar e manipular objetos. Não eram patas, eram mãos feitas para usar ferramentas. O peito da criatura subia e descia firmemente, o que era um bom sinal. Parecia estar realmente dormindo agora, não apenas desmaiada de dor. Entrei na barraca e fechei o zíper, nos selando lá dentro. A temperatura interna já estava mais quente do que a externa. Nosso calor corporal combinado começando a fazer diferença. Estendi meu saco de dormir ao lado da criatura, abrindo o zíper para que ele servisse de cobertor. A barraca estava apertada com nós dois dentro, a criatura ocupando a maior parte do espaço, seu corpo se estendendo de um lado ao outro. Eu tinha talvez uns 60 centímetros de espaço no chão para mim. O cheiro era forte. Aquele cheiro de terra e floresta,
concentrado no pequeno espaço, misturado com algo mais, algo selvagem e desconhecido. Mas eu não ia deixar a criatura sozinha. Se sua condição mudasse, se começasse a entrar em choque ou a desenvolver uma infecção, eu precisava estar bem ali. Fiz uma verificação rápida dos ferimentos da criatura. A tala parecia boa, ainda firme e reta. Pressionei suavemente sua perna acima e abaixo da fratura, verificando se havia calor incomum ou inchaço excessivo. Tudo parecia estável. Seus outros ferimentos eram todos superficiais. Nada que precisasse de atenção imediata. Os arranhões em seus braços e peito já estavam começando a formar crostas. As esfoliações em sua mão pareciam dolorosas, mas não infectadas. Encontrei o pulso da criatura no punho depois de procurar um pouco. Estava rápido, mas forte. Contei os batimentos por 30 segundos e fiz as contas. Talvez uns 120 batimentos por minuto. Rápido, mas ela estava ferida e estressada. Sua pele estava quente, não febril. Considerando tudo, a criatura parecia estável. Jantei rapidamente, apenas um mix de castanhas e carne seca que mastiguei mecanicamente. Eu não estava com muita fome, mas sabia que precisava das calorias. Bebi um pouco de água, ofereci um pouco à criatura, embora ela não tenha respondido, e depois me deitei no meu saco de dormir. Apaguei a lanterna para economizar as pilhas e tentei dormir. Dormir ao lado de um Bigfoot não é algo que eu jamais imaginei que faria. E, deixe-me dizer, foi uma das noites mais estranhas da minha vida. Toda vez que eu começava a pegar no sono, ouvia a criatura se mexer ou fazer um som, e eu acordava num pulo, pegando minha lanterna para verificá-la. A escuridão na barraca era total. Nenhuma luz da lua penetrava a copa da floresta. Nenhuma luz das estrelas passava pelo nylon grosso. Quando a lanterna estava apagada, eu não conseguia ver minha mão na frente do rosto. Eu só conseguia ouvir a criatura respirando de forma profunda e constante. O vento nas árvores lá fora. Pequenos animais se movendo na vegetação rasteira. O ranger dos galhos balançando na brisa. A primeira vez que a criatura acordou foi por volta da meia-noite. Eu finalmente tinha conseguido cochilar quando senti um movimento ao meu lado e ouvi um som suave, quase como uma pergunta. Peguei minha lanterna e a acendi para encontrar a criatura me observando. Seus olhos refletiam a luz, 2 pontos brilhantes na escuridão. Não parecia mais assustada, apenas confusa, talvez. Tentando entender onde estava, o que tinha acontecido, por que havia uma humana deitada ao seu lado naquele estranho espaço fechado. Falei com ela suavemente, mantendo a voz baixa e calma. Eu disse onde estávamos, que a tinha encontrado ferida e estava tentando ajudar, que ela estava segura. Não sei o quanto ela entendeu, mas pareceu responder ao meu tom. Seu corpo relaxou, seus olhos ficaram pesados. Depois de alguns minutos, ela os fechou novamente e voltou a dormir. Isso aconteceu mais 3 vezes durante a noite. Cada vez, a criatura acordava confusa. E cada vez eu falava com ela até que se acalmasse e voltasse a dormir. Na 4ª vez, ela pareceu me reconhecer. Fez um som suave quando acordou, não de angústia, mas quase como uma saudação. E depois se acomodou novamente sem precisar de nenhum consolo. A manhã chegou devagar. Uma luz cinzenta se infiltrando pelo tecido da barraca. Fiquei deitada por um tempo, ouvindo a floresta acordar ao meu redor. Os pássaros começavam seu coro da alvorada, seus cantos ecoando pelas árvores. Esquilos tagarelavam em algum lugar nos galhos acima. O ar estava frio o suficiente para que eu pudesse ver minha respiração mesmo dentro da barraca. A criatura ainda dormia ao meu lado, sua respiração profunda e regular. Na luz cinzenta da manhã, eu podia vê-la com mais clareza do que na noite anterior. Seu rosto parecia quase pacífico, as linhas de dor suavizadas pelo sono. Sua perna ferida ainda estava elevada na minha mochila, a tala intacta,
Sentei-me com cuidado, tentando não perturbá-la, e comecei a pensar no que fazer a seguir. Eu sabia que não podia ficar naquela clareira. Eu tinha suprimentos limitados, nenhum abrigo de verdade além da minha barraca, e a criatura precisava de mais cuidados do que eu poderia fornecer com apenas um kit básico de primeiros socorros. A cabana ainda estava a cerca de 2 horas de distância a pé. Talvez menos se eu conseguisse encontrar um caminho mais rápido. Talvez mais se eu estivesse carregando um Bigfoot de 80 quilos, mas a cabana tinha tudo o que eu precisava. Uma cama de verdade onde a criatura pudesse descansar confortavelmente. Um fogão a lenha para aquecer, mais suprimentos médicos em uma caixa que eu mantinha abastecida. Comida, água do poço, abrigo de qualquer tempo que pudesse vir. Se eu conseguisse levar a criatura até lá, eu poderia fornecer cuidados de verdade. Eu poderia lhe dar uma chance real de se curar. A alternativa era ficar aqui na clareira, racionando meus suprimentos limitados, esperando pelo melhor. Mas o tempo em setembro nessas montanhas era imprevisível. Uma tempestade poderia chegar sem aviso. A neve era possível mesmo tão cedo na temporada. A temperatura poderia cair abaixo de 0 à noite. Em uma barraca com equipamento limitado, isso era uma ameaça real para nós dois. Então, o destino era a cabana. Mas isso significava mover a criatura novamente. E desta vez, ela estaria consciente durante a jornada. Saí da barraca e me espreguicei, meus músculos protestando após a noite apertada. Encontrei um lugar para me aliviar, depois voltei e comecei a organizar meu equipamento. A criatura estava acordada quando voltei, sentada o máximo que podia no espaço confinado, observando a entrada da barraca com aqueles olhos inteligentes. Sentei-me na frente dela e tentei explicar o que precisávamos fazer. Apontei para sua perna, depois para a barraca e então na direção onde eu sabia que a cabana ficava. Fiz gestos de caminhar com meus dedos. Apontei para mim mesma, depois para a criatura e de novo na direção da cabana. Eu estava tentando comunicar que precisávamos ir a algum lugar, que eu ia ajudá-la a chegar lá. Não fazia ideia se a criatura entendia alguma coisa, mas ela observava atentamente. Seus olhos seguiam meus gestos. Sua cabeça inclinou um pouco, como se estivesse tentando decifrar o que eu queria dizer. Então, ela olhou na direção que eu tinha apontado e depois de volta para mim. Fez um som suave, talvez questionador, talvez de entendimento. Decidi apenas começar e ver o que acontecia. Comecei a desmontar a barraca e a criatura observou enquanto eu tirava as estacas, desconectava as varetas, dobrava o tecido. Seus olhos eram curiosos, acompanhando cada movimento meu. Talvez nunca tivesse visto uma barraca antes, nunca tivesse visto ferramentas e equipamentos humanos. Quando precisei tirar a criatura da barraca, gesticulei para que viesse em direção à abertura. Imitei o ato de rastejar, exagerando o movimento para que ela pudesse ver o que eu queria dizer. A criatura entendeu. Começou a arrastar seu corpo para a frente, usando os braços para se puxar sobre o isolante térmico. Seu rosto se contorceu de dor, enquanto o movimento sacudia a perna quebrada. Sua mandíbula se cerrou, os músculos do pescoço saltaram. Mas ela continuou se puxando até estar fora da barraca, sentada nas folhas frias e úmidas. Trabalhei o mais rápido que pude, guardando tudo, enfiando a barraca em sua sacola, organizando minha mochila. A criatura ficou sentada ali observando, uma mão repousando protetoramente sobre sua perna imobilizada, respirando com dificuldade pelo esforço de se mover. Quando tudo estava pronto, ajoelhei-me ao lado da criatura. Este era o momento crítico. Apontei para as minhas costas, depois para a criatura, tentando indicar que eu a carregaria. A criatura inclinou a cabeça, parecendo confusa. Sua testa se franziu, criando linhas profundas. Tive que mostrar o que eu queria dizer.
Virei-me, agachei-me e bati nos meus ombros. Fiz gestos de carregar com as mãos. Apontei para a criatura novamente e depois para as minhas costas. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, senti as mãos da criatura agarrarem minha camisa. Seus dedos eram longos e fortes, enrolando-se no tecido. Levantei-me devagar, com cuidado, e a criatura veio comigo. Seus braços se enrolaram no meu pescoço, seu corpo pressionou contra as minhas costas. Passei meus braços por baixo de seus joelhos, a mão esquerda apoiando a perna boa, a mão direita segurando com muito cuidado a perna imobilizada. Certifiquei-me de não estar colocando nenhuma pressão na fratura. A criatura era pesada, incrivelmente pesada. Senti o peso se acomodar em mim e meus joelhos quase cederam. Mas me endireitei, ajustei minha postura, encontrei meu equilíbrio. Eu conseguia fazer isso. 2 horas. Eu conseguiria carregar a criatura por 2 horas. Eu tinha que conseguir. Comecei a andar. Aquelas 2 horas foram as mais longas de toda a minha vida. Cada passo era uma luta contra o peso e o terreno. A criatura tentava ajudar, segurando-se firme, seus braços enrolados em meus ombros, suas mãos entrelaçadas na frente do meu peito. Mas o peso era esmagador. A criatura devia pesar quase 90 quilos, talvez mais. Como carregar outro ser humano adulto, exceto que este ser humano adulto estava ferido e precisava ser manuseado com extremo cuidado. Em 10 minutos, minhas costas gritavam de dor. Minhas pernas tremiam. Meus ombros pareciam estar sendo arrancados das articulações. Eu respirava com dificuldade, meu coração batendo forte, o suor encharcando minha camisa apesar do ar frio da manhã. Eu tinha que parar a cada poucos minutos para descansar. Eu encontrava uma árvore ou uma rocha grande, encostava-me cuidadosamente e deixava a criatura deslizar para baixo para que ficasse sentada contra ela. A criatura nunca reclamou, nunca fez um som, exceto por pequenos grunhidos de dor, quando eu movia sua perna de mau jeito. Apenas me observava com aqueles olhos escuros e eu podia ver que estava tentando entender por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava ajudando, o que eu queria em troca. Na metade do caminho, talvez 40 minutos de jornada, eu tropecei. Meu pé prendeu em uma raiz escondida sob as folhas e eu caí com força. Tentei virar enquanto caía para não aterrissar sobre a criatura. Tentei proteger sua perna ferida. Caímos no chão em um emaranhado de membros, minha mochila batendo nas minhas costelas, o peso da criatura expulsando o ar dos meus pulmões. A criatura soltou um ganido quando sua perna ferida bateu no chão. Um som agudo de pura dor que me deixou enjoada de culpa. Levantei-me imediatamente, esquecendo meus próprios arranhões e hematomas. Verifiquei a criatura, passando as mãos sobre a tala, procurando por qualquer sinal de que a queda havia causado danos. A tala tinha aguentado, nada parecia pior do que antes. Mas a criatura respirava rápida e ofegantemente, hiperventilando. Pude ver lágrimas de verdade em seus olhos, rolando pelo pelo em seu rosto, deixando rastros escuros. Sentei-me ao lado dela e esperei a dor passar. Não sabia o que mais fazer. Coloquei a mão em seu braço, apenas mantendo o contato, tentando oferecer algum conforto. O corpo da criatura estava tenso, tremendo. Depois de alguns minutos, sua respiração diminuiu. O tremor aliviou. A criatura estendeu a mão e tocou meu braço brevemente. Apenas um aperto. Entendi aquilo como um sinal de que estava pronta para continuar. Levantei-me, me posicionei e ergui a criatura novamente. Seus braços envolveram meu pescoço. Continuamos andando. A trilha para a cabana não era uma trilha de verdade, apenas um caminho que eu havia marcado com anos de uso. Serpenteava por uma floresta densa, cruzava um riacho em um ponto, subia por afloramentos rochosos. Normalmente era uma caminhada fácil. Hoje, parecia escalar uma montanha com o mundo nas costas. A travessia do riacho foi particularmente difícil.
A água tinha apenas uns 15 centímetros de profundidade, correndo sobre pedras lisas, mas eu tive que ter um cuidado extraordinário para não escorregar. O peso da criatura desequilibrava-me. Minhas botas afundaram no leito lamacento do riacho, a água fria encharcando-as imediatamente. Dei cada passo lentamente, testando as pedras antes de colocar todo o meu peso. A criatura tensionou-se enquanto cruzávamos, seus braços apertando-se em volta do meu pescoço. Talvez tivesse medo de água, ou talvez apenas medo de cair de novo. Conseguimos atravessar sem incidentes, e eu continuei, a água esguichando em minhas botas a cada passo. Minhas panturrilhas queimavam. Minhas costas pareciam ter facas cravadas nelas. Meus ombros ficaram dormentes, o que provavelmente não era um bom sinal. Mas eu continuei, um pé na frente do outro, contar até 100 passos, depois descansar. Depois mais 100 e descansar. Dividindo em partes administráveis, a criatura começou a fazer sons suaves depois de um tempo. Não palavras, apenas vocalizações. Rungidos baixos que comecei a associar com contentamento, ou pelo menos tolerância. Pequenos bufos quando eu tropeçava, mas me recuperava. Um som mais agudo, quase preocupado, quando quase a deixei cair durante uma parada para descanso. A criatura estava se comunicando, usando sons para expressar o que estava sentindo e pensando. Estava tentando se conectar comigo da única maneira que podia. Quando a cabana finalmente apareceu entre as árvores, eu poderia ter chorado de alívio. Era apenas uma pequena estrutura em uma clareira de talvez 15 metros de diâmetro. Um cômodo com uma varanda coberta, paredes de madeira envelhecida, um telhado de metal que brilhava ao sol da manhã. Musgo crescia no lado norte. As janelas estavam fechadas contra o tempo. Parecia abandonada, mas linda. Parecia a salvação. Atravessei a clareira cambaleando, subi os 2 degraus da varanda que exigiram cada pingo de força que me restava e consegui abrir a porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a maçaneta. Lá dentro estava fresco e escuro, cheirando a fumaça de lenha, poeira e memórias. Nem olhei ao redor, fui direto para a cama no canto. Era uma cama de casal, com uma estrutura de metal antiga e um colchão que definitivamente já tinha visto dias melhores. Mas era uma cama de verdade, não o chão, não o piso de uma barraca. Virei-me e me abaixei com cuidado, deixando a criatura deslizar das minhas costas para a cama. Ela afundou no colchão com um som que poderia ter sido de alívio, uma longa expiração, enquanto seu corpo ficava completamente mole. Seus olhos se fecharam e, em segundos, ela estava dormindo. Desabei no chão ao lado da cama, com as costas contra a parede, as pernas esticadas à minha frente. Fiquei sentada ali por talvez 10 minutos, apenas respirando, sentindo meus músculos queimarem e latejarem, mas nós tínhamos conseguido. Estávamos aqui. Agora eu podia realmente ajudar a criatura. Sentei-me no chão até minha respiração voltar ao normal e meu coração parar de acelerar. A cabana estava fria por dentro, provavelmente em torno de 5 graus. Eu podia ver minha respiração na luz fraca. A primeira prioridade era acender o fogo no fogão a lenha. Levantei-me do chão, minhas pernas protestando a cada movimento, e atravessei o pequeno cômodo até o fogão. Era um modelo antigo de ferro fundido, provavelmente dos anos 50, enegrecido por décadas de uso. Eu tinha uma pilha de lenha da minha última visita, rachada e seca, empilhada ordenadamente contra a parede. Peguei alguns gravetos e jornal velho, acendi o fogo do jeito que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Coisas pequenas primeiro, aumentando para pedaços maiores. O fogo pegou e começou a crepitar alegremente. Alimentei-o com cuidado, adicionando toras maiores assim que ficou forte. Em meia hora, eu tinha um fogo decente queimando e a cabana começava a aquecer. Abri a chaminé completamente, certificando-me de que a fumaça estava saindo corretamente. Então, examinei mais de perto os ferimentos da criatura na luz melhor. Abri as venezianas, deixando a luz do sol da manhã entrar pelas janelas empoeiradas. A tala ainda parecia boa.
O inchaço parecia o mesmo da noite anterior, talvez um pouco melhor. Pressionei suavemente ao redor da fratura, procurando por calor excessivo ou inchaço que pudesse indicar infecção. Tudo parecia normal. Bem, tão normal quanto uma perna de Bigfoot quebrada poderia parecer. Limpei os outros ferimentos da criatura com o antisséptico do meu kit de primeiros socorros, aplicando cuidadosamente nos arranhões em seus braços e peito. Ela acordou quando comecei a limpar as esfoliações em sua mão, seus olhos se abrindo de repente. Mas apenas me observou trabalhar, sem tentar se afastar. Seus dedos se contraíram quando passei o antisséptico na pele rasgada, provavelmente ardendo, mas ela ficou perfeitamente imóvel. Os arranhões já estavam começando a cicatrizar. O corpo da criatura parecia se recuperar rápido, mais rápido do que um humano. As crostas estavam bem formadas, sem sinais de infecção. As esfoliações em sua mão também pareciam melhores, não tão vermelhas e irritadas. Percebi que não fazia ideia do que os Bigfoots comiam. Essa criatura era onívora, vegetariana, principalmente carnívora. Eu tinha alguma comida enlatada na cabana, principalmente sopa, feijão e legumes. Um pouco de arroz e macarrão em recipientes herméticos. Um pouco de aveia instantânea. Nada fresco. Tudo era comida de longa duração que eu mantinha aqui o ano todo. Decidi começar com algo simples. Esquentei uma lata de sopa de legumes no fogão a lenha, usando uma panela velha que eu mantinha pendurada em um prego. A sopa era de marca genérica, principalmente caldo, com algumas cenouras, batatas e aipo. Nada chique, mas quente e nutritivo. Levei para a criatura em um prato com uma colher da gaveta. A criatura estava sentada na cama agora, apoiada na parede. Olhou para o prato, depois para a colher, depois para mim. Sua testa se franziu, claramente confusa. Eu demonstrei, sentando na beira da cama, pegando um pouco de sopa e fingindo comer, fazendo movimentos exagerados para que a criatura pudesse ver claramente o que eu queria dizer. A criatura assistiu a essa performance com o que eu poderia jurar que era divertimento. Seus olhos se enrugaram nos cantos. Então, ela pegou a colher. Sua primeira tentativa de usar a colher foi desajeitada. Ela a segurou errado, com o punho fechado como uma criança pequena faria. A sopa derramou de volta no prato, mas ela descobriu como fazer notavelmente rápido, ajustou sua pegada, segurando a colher entre o polegar e os dedos. Conseguiu levar a sopa à boca. A criatura comeu devagar, com cuidado, seus movimentos se tornando mais confiantes a cada tentativa. Ela pegava a sopa, levava à boca, inclinava a colher. Um pouco derramou em seu queixo, mas estava aprendendo, melhorando a cada garfada. Terminou cerca de metade do prato antes de empurrá-lo para longe, deslizando-o pela cama em minha direção. Eu o peguei, satisfeita. A criatura tinha comido. Isso era um ótimo sinal. Significava que não estava muito estressada, não estava muito machucada. Apetite era um sinal de recuperação. Depois que a criatura comeu, verifiquei a tala novamente. Desenrolei as faixas elásticas com cuidado, examinando a perna centímetro por centímetro. O inchaço definitivamente tinha diminuído um pouco. O hematoma estava espetacular, roxo, escuro e preto, se espalhando sob a pele. Mas isso era normal para uma fratura tão grave. Enfaixei tudo de novo, certificando-me de que ainda estava firme e seguro. A criatura observou todo o processo, seus olhos acompanhando minhas mãos com foco intenso. Tive a sensação de que estava memorizando o que eu estava fazendo, arquivando para referência futura. O resto daquele primeiro dia foi tranquilo. A criatura dormiu a maior parte do tempo, o que provavelmente era a melhor coisa para a cicatrização. Usei o tempo para fazer um inventário dos meus suprimentos e percebi que não tinha o suficiente para uma estadia prolongada. Eu tinha comida para talvez uma semana se racionasse cuidadosamente, menos se estivesse alimentando nós duas.
E eu já tinha usado a maior parte dos meus suprimentos de primeiros socorros para colocar a perna no lugar e enfaixá-la. Mas eu não podia ir embora. Ainda não. A criatura precisava de cuidados constantes, precisava de monitoramento. Eu não podia simplesmente abandoná-la na cabana sozinha. Ela não conseguia alcançar comida ou água por conta própria, não podia cuidar de sua perna, não conseguia nem mesmo ficar de pé direito. Se eu fosse embora, ela ficaria completamente desamparada. Eu teria que fazer uma viagem para buscar suprimentos eventualmente, provavelmente em alguns dias. Mas por enquanto, eu ficaria. Os dias seguintes caíram em uma rotina. Eu acordava, verificava a perna da criatura, fazia café da manhã para nós duas e depois passava o dia fazendo pequenas tarefas pela cabana enquanto a criatura descansava. A criatura parecia gostar de comida cozida, o que me surpreendeu. Eu tinha presumido que preferiria carne crua ou plantas forrageadas, algo mais natural. Mas comia tudo o que eu fazia. Aveia no café da manhã, arroz com legumes enlatados no almoço, sopa no jantar. A criatura aprendia a usar os talheres melhor a cada dia. Os movimentos se tornaram mais naturais, mais fluidos. No terceiro dia, ela conseguia usar uma colher tão bem quanto eu. Começou a experimentar, tentando usar um garfo, descobrindo como espetar a comida em vez de pegá-la com a colher. Sua mente era afiada, aprendendo incrivelmente rápido. 3 vezes por dia eu verificava a perna da criatura, desenrolando a tala com cuidado, examinando tudo e depois enfaixando de novo. O inchaço diminuía constantemente. O hematoma mudava de cor, passando de roxo escuro para roxo claro, depois para amarelo e verde, todos sinais de uma cicatrização adequada. A criatura observava esse processo e, depois de alguns dias, começou a ajudar. Ela segurava a própria perna firme ou me entregava a faixa elástica antes que eu pedisse. Estava antecipando minhas necessidades, entendendo a rotina. A criatura era inteligente, incrivelmente inteligente. Eu mostrava algo uma vez e ela se lembrava. No 4º dia, começou a tentar se comunicar de forma mais deliberada. Apontava para as coisas, fazia sons, tentava me fazer entender o que queria. Quando apontava para a jarra de água, eu trazia água. Quando gesticulava em direção à janela, eu abria as venezianas para deixar mais luz entrar. Desenvolvemos esse sistema simples de apontar, gestos e sons e funcionou surpreendentemente bem. Melhor do que eu esperava. Os outros ferimentos da criatura estavam cicatrizando rápido. Os arranhões em seus braços já tinham crostas que começavam a se soltar nas bordas. Pele nova crescia por baixo, rosa e saudável. As esfoliações em sua mão pareciam melhores a cada dia, a pele rasgada se unindo novamente. Mas a perna era a principal preocupação, e isso levaria semanas, talvez meses, para cicatrizar completamente. No 5º dia, a criatura tentou ficar de pé. Eu estava no fogão fazendo o almoço, mexendo uma panela de arroz, quando ouvi um movimento atrás de mim. Virei-me e encontrei a criatura se levantando da cama, usando a parede como apoio. Seus braços estavam apoiados na madeira áspera, os músculos tensos. Ela colocou um pé no chão, a perna boa, e estava tentando colocar peso nela. A perna ferida estava suspensa, dobrada no joelho. Corri para ajudar, colocando-me sob seu braço para apoiar seu peso. A criatura estava determinada e juntas conseguimos fazê-la ficar de pé. Ela ficou ali, apoiando-se pesadamente em mim e na parede, a perna ferida cuidadosamente suspensa no ar. Sua cabeça estava inclinada para trás e percebi que a criatura era mais alta que eu quando estava de pé. Talvez uns 2 metros ou mais. Seu corpo era imponente, largo e poderoso, mesmo enfraquecido pela lesão. Ficamos assim por talvez 30 segundos antes que sua força se esgotasse. Sua perna boa começou a tremer, incapaz de suportar o peso por mais tempo.
Ajudei-a a voltar para a cama, guiei-a para se sentar e depois a ajudei a deitar. A criatura ficou deitada ali, respirando com dificuldade, seu peito arfando, mas parecia satisfeita, contente. Ela tinha ficado de pé. Isso era progresso. Era um passo mais perto da recuperação. Na semana seguinte, a criatura e eu desenvolvemos algo que só posso descrever como amizade. Não podíamos conversar, não com palavras, mas nos comunicávamos. Ela me observava durante o dia enquanto eu fazia pequenas tarefas pela cabana, consertando uma tábua solta na varanda, organizando suprimentos, varrendo o chão, lendo um livro que eu tinha deixado lá na minha última visita. A criatura parecia fascinada pelo livro. Ela me observava virar as páginas, inclinava-se da cama para olhar as palavras e as figuras. Era um velho romance de mistério de bolso, nada especial, mas a criatura o estudava como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Um dia, estendi o livro para a criatura, oferecendo-o. Ela olhou para mim, depois para o livro e o pegou com cuidado. Suas mãos eram gentis, segurando o livro como se fosse precioso. Ela virava as páginas lentamente, olhando cada uma, passando os dedos sobre o texto, como se estivesse tentando entender o que as marcas na página significavam. A criatura não sabia ler. Eu tinha certeza disso, mas parecia entender que os símbolos significavam algo, que continham informações de alguma forma. Comecei a ler em voz alta depois disso. Não sei porquê. Simplesmente pareceu certo. Eu me sentava na cadeira ao lado da cama e lia, e a criatura ouvia. Seus olhos se fechavam às vezes, mas eu podia dizer que não estava dormindo. Estava apenas ouvindo minha voz, o ritmo das palavras, a história se desenrolando em sons que ela não podia entender, mas de alguma forma podia apreciar. A criatura também começou a fazer sons mais variados. Não palavras, mas uma gama mais ampla de vocalizações. Um rungido baixo que aprendi que significava que estava contente, confortável. Um som mais agudo quando estava desconfortável ou precisava de algo. Um bufado que parecia significar que estava se divertindo, como se estivesse rindo. Um latido agudo quando se assustava com algo. No 10º dia, acordei e encontrei a criatura sentada na cama, com os cobertores dobrados ordenadamente ao seu lado. A criatura nunca tinha dobrado os cobertores antes. Olhei para a criatura e ela olhou de volta para mim e eu poderia jurar que estava orgulhosa dessa pequena conquista. Seus olhos estavam brilhantes, sua postura ereta. Olha o que eu fiz. Aprendi algo novo. A criatura também estava melhorando em ficar de pé. A cada dia, ela praticava usando a parede ou o pé da cama como apoio. Ainda não conseguia colocar peso na perna ferida, mas estava fortalecendo a perna boa, aprendendo a se equilibrar em um pé só. Ela ficava de pé por períodos mais longos a cada dia, às vezes 1 minuto inteiro, às vezes mais. Eu podia ver seu corpo se adaptando, mudando. Os músculos de sua perna boa estavam se tornando mais definidos, compensando por não poder usar a outra perna. Seus braços estavam ficando mais fortes por suportar seu peso quando se movia. Na 2ª semana, tive que fazer uma viagem para buscar suprimentos. Eu estava completamente sem comida, exceto por um pouco de arroz e uma lata de feijão. Sem mais aveia, sem mais sopa, sem mais legumes. Estávamos racionando nos últimos dias, mas estávamos quase sem nada. Expliquei à criatura usando gestos e apontando que eu tinha que sair por um tempo. Levantei os dedos, mostrando talvez 4 ou 5, tentando comunicar horas. Apontei montanha abaixo, depois para minha mochila, e fiz gestos de comer. Vou buscar comida, eu volto. A criatura pareceu entender. Ela assentiu, um gesto muito humano que deve ter aprendido me observando. Estendeu a mão e tocou meu braço brevemente, depois soltou. Tome cuidado. Volte.
Deixei água e a comida restante ao alcance da criatura. Certifiquei-me de que o fogo tinha lenha suficiente para durar. Então, desci a montanha, movendo-me o mais rápido que pude. O tempo todo que estive fora, me preocupei. E se a criatura tentasse ficar de pé e caísse? E se sua perna piorasse enquanto eu estava fora? E se um animal entrasse na cabana de alguma forma? E se a criatura decidisse ir embora e se machucasse, tentando navegar pela floresta com uma perna quebrada? Cheguei ao início da trilha em tempo recorde, praticamente correndo montanha abaixo. Eu tinha combinado uma entrega de suprimentos, tinha ligado antes da minha última viagem e havia 2 caixas grandes me esperando. Coloquei tudo na minha mochila e em uma segunda bolsa carreguei-me com provavelmente 30 quilos de suprimentos e voltei a subir. A caminhada de volta levou o dobro do tempo, pesada como eu estava. Meus ombros gritavam de dor quando cheguei perto da cabana. Mas quando abri a porta, encontrei a criatura sentada à mesa. A mesa, não a cama. A criatura tinha se movido da cama para a mesa, arrastando-se pelo chão de alguma forma. Estava sentada em uma das cadeiras, olhando pela janela para a floresta. Quando entrei, ela se virou e fez aquele som de rungido baixo. Estava feliz por eu ter voltado. Tinha se preocupado também. Desfiz as malas dos suprimentos, mostrando à criatura o que eu tinha trazido. Legumes frescos que eram um luxo aqui em cima. Enlatados, macarrão e arroz secos, um pouco de carne seca. A criatura observou enquanto eu organizava tudo, guardando as coisas nos armários e nas prateleiras. Naquela noite, fiz uma refeição de verdade, o melhor que pude com o que tinha. Macarrão com molho de tomate enlatado, legumes aquecidos ao lado. A criatura comeu tudo o que servi, usando um garfo agora com facilidade praticada. Sentamos um de frente para o outro naquela pequena mesa, jantando juntos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se uma mulher e um Bigfoot compartilhando uma refeição fosse algo que acontecesse todos os dias. A terceira semana trouxe mais mudanças. A criatura agora se movia pela cabana, mancando de um lugar para outro por conta própria. Eu tinha encontrado um galho resistente lá fora e o transformei em uma muleta, esculpindo um entalhe para o braço da criatura se apoiar. A criatura se adaptou imediatamente, entendendo seu propósito sem que eu precisasse explicar. A criatura usava a muleta para se mover da cama para a mesa, da mesa para a janela. Estava ficando inquieta, eu podia perceber. Provavelmente enlouquecendo na pequena cabana depois de semanas confinada. O espaço tinha talvez 4 por 6 metros no total. Não muito espaço para uma criatura acostumada a vagar pelas florestas. Comecei a levar a criatura para fora, apenas para a varanda no início, ajudando-a a descer os 2 degraus com cuidado. A criatura ficava sentada ali por horas, acomodada nas tábuas de madeira, respirando o ar da montanha, observando as árvores. A criatura parecia mais em paz do lado de fora, mais como seu verdadeiro eu. Seu corpo relaxava, a tensão deixando seus ombros. Ela fechava os olhos e apenas respirava, enchendo os pulmões de ar da floresta. A perna da criatura estava cicatrizando bem. O inchaço já tinha quase desaparecido. Eu podia ver o formato da perna claramente através do pelo. Podia sentir o osso quando pressionava suavemente. Parecia estar se consolidando na posição correta. Eu havia removido a tala rígida alguns dias antes. As estacas de barraca e a fita silver tape não eram mais necessárias. Agora, eu estava apenas enfaixando a perna para apoio, usando faixas elásticas para manter tudo estável. A criatura ainda não conseguia andar sobre a perna sem dor, mas conseguia movê-la mais. Conseguia flexionar o pé, apontando os dedos para cima e para baixo. Conseguia dobrar o joelho levemente, talvez 20 graus antes que a dor interrompesse o movimento. Progresso, lento, mas constante. Comecei a mostrar à criatura as coisas ao redor da cabana.
Como o fogão a lenha funcionava, abrindo a porta para mostrar o fogo dentro, demonstrando como adicionar lenha, onde eu guardava a comida, abrindo armários e gavetas, como bombear água do poço lá fora, o que exigiu algum esforço para explicar. A bomba do poço era uma bomba manual antiga, do tipo que você tem que operar manualmente. Eu demonstrei, empurrando a alavanca para baixo e para cima, para baixo e para cima, até que a água começou a fluir da bica. A criatura observou atentamente, depois quis tentar. Ela mancou até a bomba com a muleta, posicionou-se e começou a trabalhar a alavanca. As primeiras bombeadas foram desajeitadas, seu equilíbrio instável. Mas ela se ajustou rapidamente, aprendeu a deslocar seu peso a cada empurrão. Logo, a água estava fluindo. A criatura parecia encantada, fazendo sons excitados, enquanto a água fria e fresca jorrava da bica. Ela colocou a mão sob o fluxo, sentindo a água. Depois levou a mão molhada à boca e lambeu a água. Seus olhos se fecharam no que só poderia ser descrito como prazer. Água fresca, fria, limpa e perfeita. Uma manhã, eu estava fazendo o café da manhã, mexendo ovos em uma frigideira no fogão, quando a criatura mancou até mim com sua muleta. Ela ficou ao meu lado no balcão, observando enquanto eu quebrava os ovos na frigideira e os mexia com uma espátula. A criatura estendeu a mão, tocou a frigideira e retirou a mão rapidamente ao sentir o calor. Mostrei a ela como mexer os ovos, demonstrando o movimento lentamente para que pudesse ver. A criatura pegou a espátula de mim, segurou-a com cuidado e começou a mexer. Seus movimentos eram precisos, controlados. Não deixou os ovos grudarem ou queimarem. Cozinhou aqueles ovos melhor do que eu costumava fazer, prestando atenção a cada detalhe. Quando terminaram, a criatura olhou para mim. Eu podia ver o orgulho em seus olhos, a satisfação da realização. Tinha aprendido algo novo, dominado uma habilidade. A criatura colocou os ovos nos pratos, dividiu-os igualmente entre nós e tomamos café da manhã juntos. A criatura estava aprendendo muito rápido. Cada dia trazia algo novo. Aprendeu a dobrar roupas, observando-me dobrar uma camisa e depois imitando os movimentos. Aprendeu a varrer o chão usando a vassoura, movendo-a em longas e cuidadosas passadas. Aprendeu a organizar as coisas, colocando os itens de volta onde pertenciam depois de usá-los. Às vezes eu pegava a criatura me observando, estudando como eu me movia, como eu fazia as coisas. Ela copiava meus gestos, meus maneirismos. Começou a sentar-se como eu sentava, cruzando uma perna sobre a outra quando descansava. Começou a inclinar a cabeça quando pensava, do mesmo jeito que eu fazia. Era como se a criatura estivesse aprendendo a interagir com um humano, ou talvez aprendendo a entender o que significava ser humano. Na quarta semana, eu sabia que a hora estava chegando. A criatura conseguia andar com a muleta, conseguia se mover de forma independente, conseguia alcançar comida e água sem ajuda, conseguia cuidar de sua perna ferida, desenrolando e reenrolando as ataduras quando necessário. Eu tinha mostrado como fazer e ela tinha aprendido. A perna da criatura ainda não estava forte o suficiente para ela voltar completamente para a natureza. O osso precisava de mais tempo para cicatrizar totalmente, para recuperar a força total. Mas estava chegando perto. Talvez mais 1 ou 2 semanas, e a criatura seria capaz de se mover pela floresta por conta própria. Eu não queria que a criatura fosse embora. Eu tinha me acostumado a ter companhia na cabana, a acordar e vê-la sentada na janela observando o nascer do sol, a compartilhar refeições e uma companhia silenciosa. A cabana parecia mais viva com a criatura ali, menos solitária. Eu falava mais do que tinha falado em anos. Eu ria mais. Sentia-me mais conectada a este lugar e à minha própria vida do que desde que minha mãe morreu. Mas eu sabia que a criatura precisava voltar para onde quer que tivesse vindo. Ela tinha uma vida antes de eu a encontrar.
Provavelmente viveu nessas montanhas toda a sua existência. Tinha um lar lá fora, em algum lugar, um lugar ao qual pertencia. Comecei a fazer caminhadas mais longas com a criatura. Íamos para a varanda, depois descíamos os degraus e um pouco pela trilha. A criatura se movia devagar, com cuidado, usando a muleta como apoio. Mas estava se movendo, ficando mais forte a cada dia. A cada dia, íamos um pouco mais longe antes de voltar. A criatura parecia dividida. Eu podia ver isso na maneira como olhava para a floresta e depois de volta para a cabana. Na maneira como começava a se mover em direção às árvores e então parava e se virava. A criatura queria ir para casa. Eu podia perceber, mas também estava com medo. Medo de ficar sozinha de novo, talvez. Ou medo do que poderia estar esperando lá fora. Ou talvez apenas triste por ir embora. Uma tarde, caminhamos talvez uns 400 metros da cabana, o mais longe até então. Paramos em uma pequena clareira e a criatura ficou ali olhando ao redor. A floresta era densa aqui. Cedros e abetos antigos criando uma copa densa acima. A luz do sol se filtrava em raios dourados, iluminando partículas de poeira e insetos dançantes. A criatura respirou fundo, seu peito se expandindo, e percebi que estava cheirando a floresta, absorvendo todos os aromas, todas as informações carregadas no ar. Seus olhos se fecharam, seu rosto inclinado para a copa. Este era o mundo da criatura. Era aqui que ela pertencia. Quando voltamos para a cabana, a criatura parecia diferente, mais pensativa, mais distante. Ela ficou sentada na varanda por horas naquela noite, apenas olhando para a floresta. Sentei-me ao seu lado, sem falar, apenas estando ali, compartilhando o silêncio. Na manhã do 28º dia, desde que encontrei a criatura, acordei e vi a cama vazia. Por um segundo, entrei em pânico, pensando que ela tinha partido durante a noite sem se despedir. Então, ouvi sons do lado de fora. Corri para a porta e encontrei a criatura de pé na clareira em frente à cabana. Ela não estava usando a muleta. Estava de pé sobre as duas pernas, colocando peso na perna ferida pela primeira vez em quase um mês. Estava se testando, dando pequenos passos, fazendo uma careta a cada um, mas sem parar. Eu podia ver a dor em seu rosto, a maneira como sua mandíbula estava cerrada, como seu corpo se tensionava. Mas ela continuou, andando em um pequeno círculo, depois em um maior. Seus movimentos eram rígidos, seu andar irregular. Estava claramente favorecendo a perna ferida, colocando menos peso nela do que na perna boa, mas estava andando, realmente andando sem apoio, com seus próprios 2 pés. A criatura me viu observando e parou. Olhamos uma para a outra através daquela clareira. E eu sabia o que estava por vir. A criatura ia partir em breve. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas em breve. Estava pronta, curada o suficiente. A criatura não partiu naquele dia, nem no seguinte. Mas eu podia sentir a mudança. Algo havia mudado. A criatura passava mais tempo do lado de fora, indo mais longe da cabana a cada dia. Às vezes, ficava fora por horas. E eu a via lá no alto das árvores, movendo-se pelos galhos com uma graça surpreendente apesar da perna ferida. Estava se testando, forçando seus limites, vendo o que podia fazer. Subindo em árvores, o que me deixava nervosa. Pulando de galho em galho, o que me deixava ainda mais nervosa. Mas a criatura era cuidadosa e nunca caiu. Comecei a deixar comida do lado de fora, fazendo um pouco a mais e colocando em uma mochila que eu pendurava na varanda. Carne seca, nozes, alguns dos legumes frescos. Não sabia se a criatura voltaria para pegar, mas queria garantir que tivesse suprimentos se precisasse. Na manhã do 33º dia, acordei sabendo que era a hora. Eu simplesmente sabia. A criatura estava sentada à mesa, me observando com uma intensidade que não havia mostrado antes. Tinha a muleta ao seu lado, mas eu sabia que não precisaria dela por muito mais tempo. Fiz o café da manhã e comemos juntos uma última vez.
Aveia com frutas secas, quente e substancioso. A criatura comeu devagar, como se estivesse tentando fazer a refeição durar. Quando terminamos, a criatura se levantou e caminhou até a porta, sem muleta, apenas andando por conta própria. Ainda mancava, claramente ainda com alguma dor, mas estava andando. Segui a criatura para fora. Ficamos na varanda, olhando para a floresta. O sol da manhã se filtrava por entre as árvores, criando padrões de luz e sombra na clareira. Pássaros cantavam suas canções matinais, seus chamados ecoando pela mata. Era um dia lindo, tempo perfeito para uma jornada. A criatura se virou para mim e por um longo momento apenas nos olhamos. Era o adeus. Nós duas sabíamos. Depois de quase 5 semanas juntas, compartilhando este espaço, aprendendo uma com a outra, este era o fim. Então a criatura fez algo que me deu um nó na garganta, fez meus olhos arderem com lágrimas que me recusei a derramar. Ela estendeu a mão e a colocou no meu ombro, assim como eu havia feito com ela tantas vezes quando estava ferida, assustada ou precisava de consolo. Apertou suavemente, seu aperto firme, mas cuidadoso. E então soltou. Era um adeus. Era um obrigado. Era tudo o que não podíamos dizer com palavras. A criatura desceu os degraus da varanda, movendo-se devagar, mas com firmeza. Atravessou a clareira, seu andar ainda irregular, mas funcional. Entrou nas árvores, abaixando-se sob galhos baixos, passando por cima de raízes. Ela se movia devagar, ainda favorecendo um pouco a perna ferida, mas movendo-se com confiança crescente. Observei até a criatura desaparecer na floresta, até se tornar apenas uma sombra entre as sombras, e depois sumir completamente. Fiquei ali por um longo tempo depois, apenas olhando para o local onde a tinha visto pela última vez. A floresta estava silenciosa, exceto pelos sons usuais. Pássaros cantando, o vento sussurrando nos galhos, o riacho à distância. Nenhum sinal de que algo extraordinário tinha acabado de acontecer. Fiquei na cabana por mais 2 dias, meio que esperando que a criatura voltasse. Talvez apenas para visitar, talvez para pegar mais comida, talvez apenas para me avisar que estava bem. A mochila de comida que eu tinha deixado na varanda havia sumido quando acordei na segunda manhã, levada em algum momento durante a noite, enquanto eu dormia. Entendi aquilo como um sinal de que a criatura estava bem, ainda por perto, ainda me visitando. Quando finalmente desci para o início da trilha no 3º dia, me senti estranha, desconectada, como se eu tivesse vivido uma vida inteira naquelas semanas na cabana e agora estivesse voltando à minha existência normal. E as duas não se encaixavam de forma alguma. Como eu deveria voltar para meu apartamento, meu trabalho, minha rotina normal depois de viver com um Bigfoot por 1 mês? Ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Eu mal acreditava e eu tinha vivido aquilo. Eu não tinha provas, nem fotografias, porque nunca pensei em tirar nenhuma. Os momentos pareciam importantes demais, preciosos demais para serem interrompidos por algo tão mundano quanto uma câmera. Nenhuma evidência física, exceto alguns galhos quebrados perto de onde encontrei a criatura, e eles poderiam ter sido causados por qualquer coisa. Voltei para minha vida normal. Meu trabalho na cidade, meu apartamento que parecia pequeno demais, barulhento demais e claro demais depois de semanas na cabana silenciosa. Mas eu não conseguia parar de pensar na criatura. Eu me perguntava se sua perna tinha sarado completamente, se tinha encontrado sua família ou grupo, ou qualquer estrutura social que os Bigfoots tivessem, se alguma vez pensava em mim. Comecei a subir para a cabana com mais frequência, a cada 2 semanas, em vez de 1 vez por mês. Eu sempre deixava comida, pendurando uma mochila na varanda com carne seca, nozes e os legumes que conseguia carregar. Geralmente, ela sumia até a próxima vez que eu ia.
Não sabia se era a criatura pegando a comida ou apenas ursos ou guaxinins, mas continuei fazendo isso de qualquer maneira. Fazia quase 3 meses que a criatura tinha partido quando a vi novamente. Eu estava subindo para a cabana em uma manhã clara de novembro. A primeira neve da temporada tinha caído na noite anterior, apenas uma fina camada que deixava tudo com aparência limpa e fresca. A trilha estava coberta por uma fina camada de branco, minhas botas deixando pegadas claras na superfície intocada. A cerca de 1,5 quilômetros da cabana, parei para descansar e beber um pouco de água. Eu estava na beira da trilha, olhando para um vale onde a névoa da manhã ainda se dissipava. A vista era espetacular. Camadas de montanhas se desvanecendo à distância, as mais próximas nítidas e claras, as mais distantes tornando-se gradualmente sombras azuis. Eu estava admirando a vista quando ouvi algo nas árvores acima de mim. Não um som alto, apenas um pequeno farfalhar. Olhei para cima, esperando ver um esquilo ou um pássaro. A criatura estava sentada em um galho, talvez a 6 metros de altura, com as pernas balançando de cada lado. Era maior do que eu me lembrava. Provavelmente tinha recuperado todo o peso que havia perdido enquanto se recuperava. Parecia saudável, forte, sua pelagem espessa e brilhante. Nós nos encaramos, e meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. A criatura estava aqui, bem aqui, viva bem e inteira. A criatura fez um som, aquele rungido baixo que eu me lembrava tão bem, o som que significava que estava contente, confortável, feliz. Então ela fez algo que me fez sorrir tão abertamente que meu rosto doeu. Fez lágrimas de verdade escorrerem pelas minhas bochechas. A criatura levantou uma mão, a mesma mão que havia tocado meu ombro naquela última manhã na cabana, e acenou. Não como um animal batendo a pata no ar, um aceno de verdade, a mão se movendo de um lado para o outro, do jeito que uma pessoa acena para um amigo. O gesto foi deliberado, praticado. A criatura se lembrava. Tinha guardado esse comportamento humano e o estava usando agora para se comunicar. Levantei minha mão e acenei de volta. Minha mão tremia, mas eu não me importei. Ficamos assim por talvez 30 segundos, apenas nos reconhecendo, apenas dizendo olá à distância através do abismo entre nossas espécies. Então, a criatura se levantou no galho, equilibrou-se por um momento com os braços estendidos para estabilidade e pulou para outra árvore. Moveu-se pelos galhos como se nunca tivesse se ferido, como se a perna quebrada fosse apenas uma memória. Mal fez barulho, apenas o sussurro das folhas e o leve ranger dos galhos. Observei até a criatura sumir de vista, até a floresta ficar quieta novamente. Então, continuei subindo para a cabana, meus passos mais leves do que tinham sido em meses. Voltei à cabana provavelmente 20 vezes desde então. Não vejo a criatura todas as vezes, mas às vezes tenho um vislumbre, uma sombra se movendo entre as árvores ao amanhecer, uma figura em um cume distante, de pé e inconfundível. Pegadas na lama perto da cabana, que são grandes demais para serem humanas, humanas demais para serem qualquer outra coisa. Uma vez, encontrei uma pilha de lenha arrumada na varanda, lenha que eu não tinha cortado. Os pedaços tinham o tamanho certo para o fogão, rachados de forma limpa. Eu sabia que era da criatura. A criatura estava retribuindo o favor, me ajudando da mesma forma que eu a ajudei. E às vezes, de manhã cedo, quando a floresta está quieta e a névoa ainda se agarra ao chão, eu ouço aquele som, aquele rungido baixo que significa que a criatura está por perto, que ela se lembra, que ainda estamos conectados de alguma forma. Quando ouço, paro o que estou fazendo e escuto. Às vezes, faço um som de volta, apenas um zumbido baixo, para ver se a criatura responde. Às vezes, ela responde. Penso naquele encontro o tempo todo, especialmente nas noites em que não consigo dormir.
Repasso-o em minha mente, cada detalhe. O jeito como os olhos da criatura brilharam no feixe da lanterna naquela primeira noite. O peso dela nas minhas costas durante a longa caminhada até a cabana. O som que ela fez quando aprendeu a usar uma colher. A sensação de sua mão no meu ombro naquela última manhã. Eu me pergunto o que a criatura pensou sobre aquelas semanas na cabana. Ela entendeu que eu estava tentando ajudar? Ou apenas me tolerou porque não tinha escolha? Gosto de pensar que realmente nos tornamos amigos, que aquelas semanas significaram algo para ela também. Não apenas sobreviver a um ferimento, mas aprender que nem todos os humanos são ameaças. Que talvez haja espaço no mundo para nós dois, se formos cuidadosos. Há um Bigfoot nas Cascade Mountains com uma cicatriz na perna esquerda. Um Bigfoot que sabe usar um garfo, que aprendeu a dobrar cobertores, que acena quando vê uma velha amiga. E eu sou a mulher que ajudou aquele Bigfoot a sobreviver. Essa é a minha história. Essa é a minha verdade. E às vezes, quando estou na cabana, coloco 2 pratos na mesa por hábito. Apenas no caso de a criatura decidir entrar do frio e compartilhar uma refeição. Nunca aconteceu. Mas eu continuo esperando. Talvez um dia, talvez em uma noite fria de inverno, quando a neve estiver alta e o fogo estiver quente. Talvez a criatura suba na varanda, bata na porta e nos sentaremos um de frente para o outro mais uma vez. Até lá, continuarei visitando. Continuarei deixando comida. Continuarei observando as árvores e escutando por aquele rungido. Continuo me apegando à memória da experiência mais incrível da minha vida, a vez em que encontrei um jovem Bigfoot ferido e tudo mudou.